Geografia Bíblica. Aula 14. Rios, lagos e mares do mundo bíblico. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. A hidrografia da Palestina. Olá! A hidrografia palestínica é um dos principais meios para a melhor compreensão da cultura e costumes dos povos dessa região. Devido a isso, se torna indispensável nos situarmos no panorama hidrográfico do mundo bíblico, sendo que, primeiramente, nos deteremos na hidrografia palestínica. Os rios da Palestina. Os rios da Palestina são poucos e de pouca vazão de água. Alguns, na verdade, não passam de veios de água doce, enquanto os mais expressivos não possuem profundidade e nem largura considerável. Evidentemente, em termos palestínicos, esses pequenos ribeiros são expressivos e fundamentais para a sobrevivência dos habitantes dessa região semidesértica. Na vasta área do mundo bíblico, podemos considerar 4 rios importantes. O Rio Jordão. O Rio Jordão. O Jordão é um dos mais importantes rios mencionados pelos escritos sagrados. Embora a vazão deste rio não seja tão expressiva, em se comparando com o Nilo ou o rio Amazonas, por exemplo, ele, no entanto, constitui a mais importante vertente de água doce da Palestina. São as águas do Jordão que enchem o lago da Galileia e cortam a Palestina até desaguarem no Mar Morto. As margens do Jordão foi cenário importante para dezenas de acontecimentos bíblicos que marcaram a história sagrada. Atualmente, esse rio é estratégico para a região. Ele é uma barreira natural que separa a Jordânia de
Israel, possuindo valor cultural, religioso, social e econômico para a Palestina. O Jordão é inúmeras vezes referido nas Escrituras Sagradas. É formado por várias nascentes nas encostas noroeste e oeste do Monte Hermon. Corre na direção norte-sul. No seu percurso total, de cerca de 340 quilômetros, pelo leito sinuoso atravessando 2 lagos, o de Merom, atualmente chamado Ulé, e o da Galileia. O Jordão atravessa o Mar da Galileia, percorrendo um longo caminho, terminando no Mar Morto. A peculiaridade do Jordão é que este é o único rio do mundo cujo leito é inferior ao nível do mar. Este é o Rio Jordão, o rio em que o nosso mestre foi batizado. Ele percorre 64 quilômetros, desde Asbane até o Lago Merom. O Rio Jordão. Corre no sentido norte-sul. Nasce no Monte Hermon e deságua no Mar Morto. O Rio Nilo. O Rio Nilo. O Rio Nilo foi, através dos anos, cenário importante na história. Esse impressionante e gigantesco rio, em quase todos os períodos da história humana, abrigou em suas margens diversificadas atividades agrícolas, o que fez dele um referencial não somente no Egito, onde está situado, mas em todo o Oriente Médio. O Rio Nilo possui cerca de 6.500 quilômetros de comprimento, sendo o primeiro rio do continente africano e o segundo do mundo, tendo suas nascentes na região dos Grandes Lagos da África Equatorial. O Rio Tigre. O Rio Tigre. Esse importante rio da Mesopotâmia possui quase 2.000 quilômetros de extensão. O Rio Tigre nasce nas montanhas da Armênia, corre na direção sudoeste, banhando o lado oriental da Mesopotâmia, até juntar-se com o Rio Eufrates, cerca de 160 quilômetros antes do Golfo Pérsico. O Rio Eufrates.
rio Eufrates. O Eufrates é frequentemente chamado de Grande Rio. As suas nascentes acham-se no maciço montanhoso da Armênia. O curso total deste rio varia entre 2.880 e 3.330 quilômetros, segundo diversos autores. Nos tempos antigos, o Eufrates também desaguava diretamente no Golfo Pérsico. Hoje, cerca de 160 quilômetros ao norte do referido golfo, junta-se com o Tigre e daí em diante é chamado de Shatt el-Arab. O Mar da Galileia. O Mar da Galileia. Este é o Mar da Galileia. Este belíssimo lago da Palestina tem as suas águas renovadas constantemente pelas águas do Rio Jordão. O Mar da Galileia é, na verdade, um lago de água doce, com 21 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura. Sua profundidade atinge mais de 40 metros. Esse expressivo e conhecido lago de água doce da Palestina é também chamado de Mar da Galileia. Mateus 4:18. Mar de Tiberíades. João 6:1. Quinerete, Lira. Números 34:11. Mar de Genezaré. Lucas 5:1. O Mar Morto.